Fala galera, beleza? Começando mais uma edição do RG Podcast. Eu sou Regis Gonçalves e a partir de agora é comigo. E hoje, na nona edição, ele, meu amigo, meu professor, Gustavo Bussi. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Regis. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversando contigo. Vamos fazer mais uma conversa daquelas que a gente já fez várias vezes. Vamos trocar algumas experiências aí. Eu que já estou um pouco mais experiente do que você, né? Então vamos ver o que a gente consegue bater um evoluir. Papo, aquela conversa gostosa que a gente fazia lá naquele café lá do posto. Tem tempo, hein, meu amigo? Muito tempo. Café do posto, a gente tem saudade do café do posto, cara. O posto fechou então, mas o café pode acontecer em outros lugares. Com certeza. Tem o Bar da Glória, que também a gente frequentava, Toca do Coelho e etc. Você tá bem, meu amigo? Tudo bom, cara. Família tudo bom. Bem? Tá tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo. Conta um pouquinho da sua história. Quem é Gustavo Bussi? Quem é Gustavo Bussi? Muita gente pensa até que eu nasci aqui, mas não nasci aqui. A minha história aqui em Mangaratiba começou aos 6 meses de idade, com a minha mãe e meu pai vindo passar as férias aqui, né? O meu tio-avô, ele era o João Gomes, loteou uma parte ali no Moraes, e minha avó construiu uma casa ali na costeira do Moraes. E passamos a frequentar, né? Eu frequento, como eu falei, desde 6 meses de idade. No começo, né, era difícil porque não tinha Rio Santos, né? Então a gente só vinha mesmo só quando tinha as férias mais prolongadas. Mas depois da Rio Santos passamos a vir praticamente todo fim de semana, né? E de lá para cá não largamos mais Mangaratiba. Então eu me considero aí cidadão mangaratibense, apesar de não ter título, já dei título para várias pessoas de cidadão mangaratibense, não tenho título de cidadão mangaratibense. Mas Gustavo Bussi se formou, a minha formação é engenharia. É de engenharia. Civil, mecânica, elétrica? Engenharia mecânica. Mecânica? Construtor de helicóptero? Comecei, não instrutor não. Eu fiz também Escola Técnica Federal, curso técnico de mecânica. E o meu primeiro emprego foi como auxiliar de mecânico de helicóptero, saindo da escola técnica para lá direto. Eu não errei muito não. Não. Aí fiquei um tempo como auxiliar de mecânico, depois passei para mecânico, e como eu tinha um inglesinho mais ou menos aí, acabaram me colocando na seção de instrução de mecânica, né? Lá a gente preparava cursos, a gente fazia atualização de manuais das aeronaves. Depois saí da aviação por não conseguir conciliar os horários de faculdade com esse trabalho de aviação, que foi mudado de Manguinhos, onde é o Instituto Oswaldo Cruz, ali em frente era só mato naquela época, e se mudou para o Aeroclube de Jacarepaguá. E para mim ficava muito difícil, da Tijuca para o Aeroclube e do Aeroclube para a faculdade, que era lá em Piedade. Então, Tijucano, Gustavo? Tijucano raiz. Tijucano raiz. Tá explicado muita coisa. Bom, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tudo bem. Aí mudou a empresa e você acabou deixando aí acabei, por uma ajuda de Deus mesmo, eu consegui trabalhar só um dia em Jacarepaguá. Aí um amigo meu, que trabalhava lá com a gente, foi lá e me ofereceu uma vaga numa metalúrgica, como técnico em mecânica, né, para fazer delineamento de peças e controlar a produção, esse negócio todo. E fiquei lá um tempo, aí depois surgiu a oportunidade de eu entrar para a sociedade dessa empresa, aí fui sócio dessa metalúrgica, aí depois completei engenharia, trabalhei como engenheiro em algumas empresas, e em 91 eu vim direto para cá, definitivamente para cá. Aqui você foi comerciante há muito tempo, né? Desde 91 até 2014, eu tinha a loja de material de construção. Gustavo comerciante, Gustavo engenheiro. Gustavo também se aventurou na área da construção civil, né? Mangaratiba sabe como é que é, né? Não tinha realmente emprego para engenharia mecânica, né? Então, eu como engenheiro mecânico, eu trabalhava numa empresa de montagem industrial.
e a gente fazia tanques de combustível, esse negócio todo, e tinha a parte civil e tinha a parte mecânica. Então, a gente coordenava a parte, a gente acompanhava a parte civil, né? E eu era o responsável técnico da área de mecânica. Então, fui pegando o jeito da engenharia civil também, mas nunca, como é que se diz, usurpando a função para mim, né? Mas aí, como aqui tinha pelo menos bastante campo para engenharia civil, construção, abri uma construtora, contratei um engenheiro civil e etc. E fomos fazendo obra aí. Montec, não é isso? Montec. E eu trabalhei na Montec. Isso que eu ia falar. Perturbei muito, hein? Muito, muito. Mas foi uma experiência Montec, máquina de trator, né? Fizemos história. Fizemos algumas obras aí. E o engraçado, cara, é que, as pessoas que trabalharam com a gente sempre lembram, eu trabalhei contigo, trabalhei com o seu Gustavo. Falei, eu sou o Regis, você é o seu Gustavo, mas tudo bem. Os cabelos brancos, né? É porque eu tô careca. Depois dessa área também, o Gustavo foi vereador da cidade de Mangaratiba, né? Então. Aí em 91 eu vim morar aqui direto e eu já nutria assim, uma certa simpatia pela política, né? E foi aí que em 96 eu concorri à minha primeira eleição. 96. Essa primeira eleição foi assim de supetão, em cima da hora que a gente resolveu ser candidato, e tive 170 e poucos votos. Mas tudo bem, voltei para a minha loja, continuei na minha loja. E depois em 2000, né? Fui candidato de novo. 2000? Bom, acho que foi em 2000, sim. Minhas contas aqui é 96, 2000, 2004. A minha terceira eleição foi em 2004. Nessa segunda eleição que eu participei, pelo PSDB, já na época, né? Eu já tive 200 e poucos votos. Foi dobrando. Dobrei a votação, né? Aí que o Arão me abriu as portas da política realmente, e fui ser secretário de Fazenda do município. E fui secretário do município até 2008, né? Quando eu saí para ser candidato a vereador. Aí você estava com um pé de coelho do seu lado, né? Qual foi a sua votação? 937 votos. 937. Isso, Regis. O pessoal fala, mas isso aí, eu atribuo isso ao trabalho que eu fiz como secretário. Não que eu que eu seja uma sumidade. Não é isso. Eu atribuo esse sucesso. Primeiro, eu atendia todas as pessoas que iam me procurar. Todas. Podia ser adversário político, podia ser companheiro político. Eu atendia todo mundo. Aliás, até no primeiro dia de secretário, o primeiro atendimento meu foi de um irmão de um adversário da política que perdeu a eleição e não estavam dando o que ele tinha como direito de receber, que era uma carta para poder desemplacar o táxi dele e emplacar outro carro. E foi muito curioso porque ele começou a fazer um escarcéu danado, e dizendo que não atendiam porque ele era irmão de fulano e estava todo mundo contra a política, não sei o que. Eu chamei ele lá para dentro do gabinete, né? E chamei o pessoal que era responsável pela área que dava essas certidões de desemplacamento. E perguntei, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, meu irmão, faz a certidão dele que ele vai levar agora. O cara nem acreditou. Não que eu seja bonzinho, tá? Mas é porque eu acho que o direito das pessoas tem que ser respeitado. Tem que prevalecer, né? E não importa da onde que ela veio, não importa se ajudou, não importa nada. Direito é direito. Eu lembro, eu tive o prazer de trabalhar com você nessa eleição, e lembro que você nunca chegou pra gente, que estava trabalhando ali, e passou contato de algumas das pessoas que foram atendidas no seu gabinete. Gente, Gustavo, você... Não vou passar. Gustavo, não vou passar. Eu estou aqui para atender, eu não estou aqui para fazer política. Olha só, tem gente que não acredita. Tá? Teve até um caso já no finalzinho, já perto da eleição, eu atendi um senhor
né? Um problema de duplo registro de imóvel, então estavam cobrando 2 IPTUs dele e ninguém resolvia. E eu chamei para mim o problema e resolvemos o problema, rápido. E aí ele chegou para mim e falou assim, vem cá, você não vai ser candidato a vereador, não? Eu falei, vou. E você não vai me pedir o voto, não? Eu falei, não. Eu estou aqui como secretário de Fazenda, não estou aqui como candidato a vereador. Se amanhã ou depois o senhor achar que eu lhe atendi bem, que eu lhe dei o seu direito, quiser votar em mim, ótimo. Se achar que não também, é uma escolha que é só sua. Entendeu? Então, sempre fiz assim, sempre. Fez o seu papel que você estava sendo pago para fazer, né? Secretário Exatamente. de Fazenda. Gustavo, vereador, deixa eu te fazer. E o que isso acrescentou para você, cara? Foi uma experiência boa? Uma experiência ruim? Você acha que você conseguiu corresponder aos votos que você teve? Regis, vereador é um problema muito sério. É um problema seríssimo. Quem está de fora, não imagina o problema que é ser vereador. Principalmente numa cidade pequena, né? Igual Mangaratiba. E eu estou dizendo isso para quem realmente quer fazer o trabalho de vereador. Não é para quem está lá só para de oba-oba, não. É porque as pessoas hoje ainda fantasiam muito a função do vereador. O vereador nada mais é do que um fiscalizador. Só que a gente vem numa cidade, numa cultura que o vereador é ação social, que o vereador é delegacia, que o vereador é hospital. Não, o vereador é fiscalizador. Conselheiro. Conselheiro, exatamente. Então, todos os problemas da cidade as pessoas direcionam para o vereador. E não é bem assim que funciona. Olha só. Uma das atribuições do vereador é a fiscalização. Outra é também, isso aí é o que mais se deve fazer até, é você ser a voz do povo. Você ouvir o que o povo está precisando e você passar isso adiante, né? E tentar, de uma forma ou de outra, conseguir essa melhoria, esse anseio da população, né? Como fiscalizador, é um trabalho muito árduo, né? Muito árduo. Eu cheguei a ser também líder de governo da bancada, da Câmara, líder de governo. Também não é fácil, porque problema sempre tem. Qualquer administração tem problema, né? A diferença é que tem uns que procuram resolver e outros que não estão nem aí para nada, né? E eu, como líder de governo, eu sempre ouvia o anseio lá da população, dos vereadores de oposição, né? Sempre respeitando a opinião deles, né? E levava, e realmente, quando eu tinha problema, levava isso para o prefeito para poder resolver, né? E assim eu fiz, né? E agora, tem gente que acha que ser vereador é patrocinar churrasco, entendeu? É atender os anseios pessoais do município. E não é isso, né? É o coletivo. Né? É o coletivo. Você tem que sempre trabalhar para o coletivo. Uma pergunta que não quer calar. E se hoje tivesse a possibilidade de você voltar a ser candidato a vereador na cidade de Mangaratiba? Voltaria, Gustavo? Abraçaria a causa? Regis, olha só, deixa eu te falar. Como eu te falei, eu fui vereador e exerci o verdadeiro trabalho do vereador. Principalmente fiscalizando o Poder Executivo. No meio do caminho nós tivemos uma eleição extemporânea, né? E as coisas mudaram da água para o vinho, né? E passamos a fiscalizar porque a coisa estava muito complicada, né? Passamos a dar em cima mesmo, porque a coisa estava muito esculachada, estava muito escrachada, e não é fácil não, cara. Não é fácil. Você brigar contra um sistema, a coisa não é fácil não. Mas deu resultado. A gente não precisa detalhar. Deu resultado. Deu resultado. Deu não resultado. No tempo que a gente queria. Mas deu o resultado que tinha que dar. Deu resultado porque da parte
vamos dizer, do município. Mas eu, depois disso tudo, eu fui muito, como é que se diz? Você deixou de ser o líder do governo para ser oposição ao governo. Sim, E ficou sozinho, né? Sim, então, aí, exatamente, no final das contas, muita gente pulou do barco. Né? Muita gente pulou do barco. E eu, depois disso, eu fiquei marcado. Entendeu? Marcado porque eu, sinceramente, eu não compactuo com as coisas erradas. As coisas erradas podem até acontecer, mas não vai ter a minha assinatura. Não vai ter a minha concordância. De jeito nenhum. Acontece algumas coisas, como falavam lá, mas quando está acontecendo isso no governo, tudo bem. Pode estar acontecendo. Se eu tiver tudo na mão aqui, eu vou em cima do prefeito e converso. Entendeu? Agora, eu te garanto que nada tem a minha assinatura. Nada, nada. Muito pelo contrário. Aonde eu podia, aliás, como secretário, aonde eu podia cortar, eu cortava. E criei muitos inimigos com isso também. Chegou a parar trem no município, né? Nós fizemos uma fiscalização na época MBR, né? E o transporte quem faz é MRS. E a gente estava nessa briga aí da Declan, né? E como o minério de ferro que vinha de Minas era estocado na Ilha da Guaíba, e não só estocado, ele era lavado, era peneirado, ou seja, era beneficiado, você agregava valor a esse minério. Então a gente tinha consciência que Mangaratiba também deveria receber uma parte do ICMS dessas operações. As operações de exportação, elas são imunes ao ICMS. Mas você ganha o crédito para quê? Para quando chegar no bolo do ICMS, você ter a sua fatia maior. Porque, vamos dizer, não era uma briga danada, entendeu? E a gente começou a fazer a fiscalização, até porque todo o material vinha sem nota fiscal, vinha com romaneio. Na época, isso não era permitido. Não era permitido isso de jeito nenhum. Mas eles faziam a revelia. Né? Então paramos realmente o trem lá uma vez, aí mandaram o trem seguir em frente, nós ficamos na frente do trem, o trem parou realmente. Eu lembro disso, parou o município. Parou o município. No instantinho parou a linha do trem lá, não sei aonde, lá longe. Rapidinho. Aí eles, naquele dia ali, eles concordaram em marcar uma reunião. Só que essa reunião não deu em nada. E a nossa luta continuou, até que no final o primeiro ano de secretário foi até no final de 2005, não é isso? Não, você foi secretário até 2008. Não, o final do primeiro ano de secretário. Foi 2005. Foi 2005, final de 2005 para 2006. Isso. Nós conseguimos uma liminar. No plantão, dia 31 de dezembro, no plantão nós conseguimos uma liminar para poder fazer com que o crédito desse ICMS entrasse em Mangaratiba. E com isso nós deslanchamos a arrecadação. E aí, a partir daí, não é querer dizer que a gente é o bambambam. Mas nós tivemos um resultado de 320% de aumento na arrecadação do município. E essa arrecadação está até hoje? Ou perdeu a parte do ICMS perdeu um bocado. Mas continuou alguma coisa. Então surtiu efeito. Não, surtiu efeito, pelo menos até onde eu estive lá, surtiu efeito e foi aí, a partir daí, porque Mangaratiba ninguém queria saber, Mangaratiba. Era uma arrecadação pequena, não tinha nada para oferecer para ninguém. Quando nós conseguimos triplicar a arrecadação, Mangaratiba acho que chegou a ficar entre os 15 maiores arrecadadores de ICMS. Entendeu? E depois disso vieram os grupos econômicos para poder tirar uma fatiazinha. Abraçar a causa de Mangaratiba. Né? Em benefício próprio, mas abraçar a causa. Né? A gente falou e você não respondeu a minha pergunta. Qual pergunta? Voltaria a ser candidato no município de Mangaratiba, vereador ou qualquer outro cargo? Olha, uma vez político, sempre político. Cachaça, né?
eu andei realmente num alto exílio da política, porque quando eu fui a minha primeira reeleição, né, que eu tinha brigado com o sistema me esmagou. O sistema me esmagou. Eu lembro. Né? O sistema procurou todas as pessoas que me ajudavam gratuitamente e começaram a comprar um aqui, comprar um ali, dar uma ajuda para um, dar uma ajuda para outro, pegar as pessoas que eram que trabalhavam na prefeitura, começaram a tirar função gratificada se estivesse comigo, entendeu? Então minaram a minha candidatura à reeleição o máximo que eles puderam, entendeu? E me derrubaram. Eu tive nessa reeleição 270 e poucos votos. Você cair de 937 para 270 votos, fazendo um trabalho que é o verdadeiro trabalho do vereador, isso me machucou muito. Muito. E como é que você vê a política hoje a nível nacional? Só não é Mangaratiba, não, a nível nacional. Como é que você vê essa política? Bom, eu não sou de esquerda. Tá? A pessoa fala, não é de esquerda, é bolsonarista. Não, eu não sou bolsonarista. Eu votei no Bolsonaro na primeira eleição dele, votei na reeleição dele, nós perdemos, votei 2 vezes no Bolsonaro, porque não tinha outra opção. Eu esqueci até o nome da candidata. Votei nela na primeira eleição, na reeleição não votei em ninguém. Eu, Regis. Eu não sou de esquerda, que fique bem claro, e também não sou de direita. Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí. Então, mas você não votar não resolve. Muito pelo contrário, você deixa para o cara que, exato, que tem má intenção. Mas eu não queria que nenhum dos dois. Eu acho que um fala demais e o outro não deveria nem estar ali. Por exemplo, está uma discussão danada. Bolsonaro vai voltar, Bolsonaro vai se tornar elegível de novo. Eu, se fosse ele, não brigaria por isso. Nem brigaria por isso. Bolsonaro foi importante na primeira eleição dele. Tinha que ter um cara com aquele jeito. Não, precisava. Entendeu? Tinha que ter. É igual eu comento. O que está hoje, o atual presidente, o primeiro mandato dele, beleza. Tinha que ter parado por ali. Foi igual a situação do Bolsonaro. Algumas coisas que ele fez eu gostei muito, realmente. Precisava de um choque. O Brasil precisava de um choque naquele momento. Mas é o que eu te falei, fala demais. Se perde na arrogância. Eu sei tudo, eu conheço tudo, então eu acho que se perdeu ali. E o que está hoje, eu acho que não deveria, cara. Não deveria nem ter sido candidato. Aliás, vamos dizer, o Bolsonaro, acho que ele não agrega toda a direita hoje. Não agrega. Por esses motivos que a gente falou. Ele pisou na bola também várias vezes, perdeu essa eleição. Eu acho que foi por conta dele falar muita coisa que não deveria falar. Exato. Né? Mas é um cara que é desse jeito. Ele quer falar e pronto, acabou. Ele não quer saber. Entendeu? Dentro que dê. Hoje, por exemplo, eu sou fã do Tarcísio, cara. Tarcísio chegou em São Paulo e... Cara, é um cara de eficiência, é um cara de trabalho, é um cara que toca o negócio mesmo para valer. O que me preocupa muito na política hoje são os candidatos de internet, os deputados de internet, o senadorzinho de internet. Os caras estão preocupados em fazer vídeos, mas estão deixando a função de o Brasil estar largado às traças e o STF mandando, desmandando a beça, e o senador não faz nada, deputado federal não faz nada, e vamos embora. E está vindo uma eleição nova aí, isso aí que me preocupa. Você começa a ver o perfil dos candidatos que estão querendo participar, eu fico desesperado. O Regis, vamos dizer, esses deputados da internet, eu acho que eles têm a sua função. Entendeu? Agora, eu acho que muita coisa que estão querendo fazer agora, entendeu? Deveriam ter feito isso no início, quando deram a virada e descondenaram o Lula. Exato. Aí sim, nessa época é que devia ter tido uma gritaria geral. E ninguém falou nada.
Ninguém falou nada. Eu acho que até porque acharam que ele não fosse ganhar a eleição. Pode ser. Pode ser. Tem que entregar para Deus e esperar que chegue logo e ver como é que vai mas ficar. a gente vê aí tanta coisa errada acontecendo, cara. Tanta falta de prioridade. Eu acho que é falta de prioridade, né? Sendo feita e... Eu vejo muita gente inteligente perdida, cara. É aquela historinha que eu te falei do tomate, né? Todo mundo sabe que é fruta. Você tem o conhecimento que é fruta. E você tem inteligência que você não coloca na salada de fruta. E a gente vê isso. Pô, você é muito bom na engenharia mecânica. Pô, eu vou te colocar para ser um secretário de educação. Não, Ministro da educação. Não vou fazer isso. É igual a Haddad, né? Exato. Se você vê realmente, se você vê... É claro, vamos dizer, o dono do hospital não precisa ser médico. Assim como eu também, como era dono de construtora, ele não era engenheiro civil. Mas tem que ter o mínimo do conhecimento do que Entendeu? você está fazendo. Você tem que ter, vamos dizer, o conhecimento... Uma equipe muito boa. Você tem que ter equipe e você tem que ter a gestão da coisa. Entendeu? Agora, você vê o Haddad falando, ele não tem segurança nenhuma. Conhece nada. Nenhuma. Ele mesmo falou que estudou 2 meses de economia, teve que colar para poder passar. Então, entendeu? Agora você vê o Paulo Guedes falando, você vê que o cara tem convicção do que ele fala, cara. É dono daquilo dali, né? Com certeza. E se não fosse a pandemia, os resultados eram muito melhores. Se fosse, no caso, a pandemia num governo como esse está hoje, rapaz, nunca mais o Brasil se levantava. A pandemia arrebentou o país, arrebentou todo mundo. Municípios. Uns cresceram. Outros... teve um lado também do comércio eletrônico, que deu uma alavancada. Né? Eu mesmo sofri com a pandemia, numa loja que eu fui abrir logo no final no final que eu achava que era o final, né? No final da primeira leva da pandemia, eu abri uma loja. Seriam 15 dias, depois passou para 1 mês, 3 meses. Passou um ano, cara. Foi um ano e bordoada. E uma loja nova não aguenta, né, cara? Não aguenta. Mas aí eu continuei sem responder a tua pergunta. Eu tô te olhando e tô pensando nisso. Você ainda não me respondeu. Mas é isso, cara. Eu acho que quem já foi político atuante, né? Político todo mundo, você é político, eu sou político mesmo fora das rodas da política, mas a gente faz a nossa política. E um convite para assumir alguma coisa, aceitaria? Olha, eu sou profissional, cara. Eu sou profissional. Se me chamar, claro que eu vou. Entendeu? Estou aposentado praticamente já. Entendeu? Mas quantos anos, Gustavo? Estou com 64 anos, cara. 64? 64. Parece não, né? Mas parece cara de 63. Cara de 70. Tem um pouquinho mais velho do que eu mesmo. Estou com 46. Cara, diferença boa, hein? Diferença boa. Mas aí tem que meter a cara, acreditar e esperar coisas boas aconteçam. Eleição para presidente ano que vem, né? Ano que vem, 2026. Deus nos proteja, vai começar tudo de novo. Mas eu acho que do jeito que vai, eu acho que sinceramente que o Lula nem é candidato. Eu não gosto de apostar, vou apostar uma paçoca com você. Lula é candidato à presidência da República. Só se ele for teimoso, né? Até porque eu acho que o problema dele, que ele teve... Possibilidades de ser reeleito. A possibilidade todo mundo tem, né? Se o Sérgio Cabral puder, será candidato a deputado federal. Aí acaba o... Possibilidade de ser eleito. Poder, eu acho que ele pode em 2026. Ele pode, porque foi todo mundo descondenado, foi todo mundo... Ele falou que a única cargo que ele tive que ele não tinha participado ainda era de deputado federal. Se ele pudesse, seria candidato. Ele era federal, pô. Ele foi estadual. Acho que o pai dele, não sei, foi federal. Ele falou que se pudesse, seria candidato a deputado federal. Se você está falando que acredita que ele vai estar... Eu acho que sim, cara. Foi todo mundo descondenado, cara. Agora você vê, o cara que chega e fala que já era vício, a corrupção já era vício do Cabral, e você descondenar o cara, acabar com tudo, as empresas que chegaram e falaram, não, era assim, dava dinheiro para fulano, para Beltrano, para o pai,
pro amigo do pai, pro amigo do meu pai. Tá todo mundo aí, cara. Todo mundo sendo condenado, devolvendo dinheiro. Aliás, a justiça no Brasil tá em petição de miséria, cara. A polícia prende, o juiz solta. Isso é verdade. Entendeu? A polícia prende, o juiz solta rapidinho. E ainda devolve dinheiro de traficante. Devolve avião, helicóptero. É um absurdo isso, cara. Vamos dizer, a crise do Brasil é moral. É moral. E tem jeito? Tem jeito. Uma nova política, novos políticos. Não digo nem novos políticos, mas novos anseios, pô. Não precisa ser... Acho que a Constituição tem que ser rasgada e refeita, cara, para poder valer. Não, a Constituição, eu acho que não, cara. A gente tem muita lei. A gente não tem quem aplique as leis. Entendeu? A gente não tem quem aplique as leis. Porque a lei tem lei para tudo. Agora, também as leis, elas têm que ser até revistas e tiradas essas chicanes que eles usam ali. Entendeu? A lei, ela é interpretada de um jeito ou de outro. Quando o advogado é bom, ele torce tudo e libera quem ele quer liberar. Sempre uma brecha, né? Sempre tem uma brecha, cara. Sempre tem uma brecha. É o que eu tô te falando, cara. E aí você vê. O que eu não entendo é que o mesmo ministro falou que o cara era isso, que o cara roubou, que o cara, entendeu? Teve corrupção, teve isso, teve aquilo. E um tempo depois o cara diz que não teve nada. Descondena. Aí, vamos dizer, por um simples erro, que eu acho também é forçado, um erro dizendo que não era da alçada daquela não era da jurisdição daquele tribunal. Da comarca, né, que não poderia ter sido julgado. Não poderia ter sido julgado lá. Saiu até essa semana, aí falou que um jogador cometeu um crime na Itália e foi condenado na Itália e está preso no Brasil. E o cara numa cidade, no estado, não pode estar preso no outro, não pode ser condenado no outro. Não, mas aí no caso aí, eu acho que tem eu não sei bem como é que é, porque eu não sou advogado, mas existe a possibilidade do cara ser condenado, por exemplo, na Itália e cumprir a prisão aqui no Brasil. É burro, né? Para cumprir, eu queria cumprir lá. Aqui não, porra. Aqui é mais fácil, depois de 3 anos, bom comportamento. Não, eu digo as condições, né? Se bem que Cabral comia lagosta todo dia, camarão todo dia. Será que isso é verdade? É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. E você não respondeu a pergunta. Se eu seria candidato? Eu seria, sim. Seria, sim. Seria. Com certeza que eu seria candidato. É logo ali. 2026 está perto, né? Exato. Está perto. 2026 Deputado? Deputado... Rapaz, olha só. Federal eleição, estado... cara. Eleição é uma coisa que eu te falei, é muito complicado. Começa pela dificuldade de você fazer uma campanha sem dinheiro. Entendeu? Todo problema vem disso. É que tem a logística também, né? Você tem que andar, tem que alimentar quem está te ajudando. Sim, exatamente. É complicado. Exatamente. Aí o que você é obrigado a fazer? É obrigado a negociar várias e várias coisas, entendeu? Para poder ter um respiro para poder manter a campanha. E aí, meu amigo, depois que você negocia as coisas, já era. A gente já viu aí no município aí, gente que não mandava, era mandado, né? Então, é um problema muito sério, entendeu? Então, se tivesse a possibilidade de ser candidato novamente a vereador, Gustavo seria candidato. Eu seria candidato como eu sempre fiz. Desde que tivesse um apoio. Não, eu seria candidato da maneira que eu sempre fiz. Sempre fiz campanha com recurso próprio. Nunca pedi dinheiro a ninguém, né? Deputado nenhum, empresa nenhuma. Entendeu? Eu sempre fiz com recurso próprio. Se eu tiver condição, eu serei candidato.
como teve um candidato a prefeito, que na época eu era presidente do PSDB, e ele foi passar por cima da gente e ir direto no PSDB do Rio para ser candidato a prefeito. Aí lá disseram que não, fala com o presidente primeiro, porque eu tinha um bom relacionamento no PSDB do Rio, eu sempre cumpri com as minhas obrigações dentro do PSDB, e mandaram ele me procurar. Aí ele me procurou. Aí eu falei, rapaz, aqui ó, se eu tiver condições de ser candidato a prefeito sem vender a alma, eu serei candidato. Agora, se eu não tiver, seja você. Entendeu? E eu não fui, né? Eu acho que eu lembro disso aí. E eu não fui candidato. Que algumas coisas mudaram da noite pro dia, assim, no estalo, né? Não, Regis Gustavo, não é mais Gustavo. Não, vamos citar nome para não ficar feio. Mas vai ser, não é quando chegou de manhã cedo, não dá, não tem, pô, acabou e mudou e a história seguiu o rumo que tinha que seguir. Com certeza. Gustavo, bate bola rapidinho aqui com você, tá? Diga aí. Vou te perguntando e tu responde o que vier na cabeça. Pô, cara. Vai, fala. Trabalho. Isso é perigoso, hein? Nada. Trabalho. Trabalho. Por enquanto eu tô pescando. Objetivo. Seguir a minha vida. Família. Tudo de bom e prioridade. Política. Faço opção pela boa política. Gustavo, uma saudade da época que você estava envolvido 100% nesse meio. Saudade? É das amizades, né? A gente, muitas vezes, conseguir fazer o que a gente quer fazer, entendeu? As vitórias que a gente consegue, mas também tem alguns reveses também, né? Às vezes a gente tem tudo para fazer o que a gente precisa fazer e não consegue fazer por interferência de A, B, C ou D. Um arrependimento, Gustavo. Arrependimento? Na política, nenhum. Nenhum. O que você não faria hoje na política? O que eu não faria? Rapaz, o que você quer saber? O que eu não faria na política hoje? Acho que eu seria mais conciliador do que faca no dente. Antes de finalizar aqui o nosso programa, quero agradecer ao nosso patrocinador, Estúdio Proença Mega Ré. Logo ali pertinho de você, em Itaguaí, está em nossa rede social, nosso Insta, Estúdio Proença Mega Ré. Ou então você dá uma ligadinha, marca o seu horário, vai no WhatsApp, bate aquele papo com a nossa querida Andréa, que está lá curtindo junto com a gente o RG Podcast. O telefone para o contato é o seguinte, 21 964 29 7920. Vou repetir para você não perder a dica. 21 964 29 7920. Estúdio Proença Mega Ré, ali no calçadão de Itaguaí, facinho de achar. Tá ok? Fica a dica, hein, mulherada? E olha só, não é porque é da minha esposa, não. Mas é o top do top em termos de Mega Ré em Itaguaí. E tá vendo com novidade aí, não é isso? Mas a novidade vamos deixar para depois. Vamos deixar, fica curioso. Gustavo, te agradeço pela sua dedicação, pelo seu tempo, pela parceria, pela amizade. Quero fazer um convite para você aqui, todo mundo vai saber disso agora. Quero que você faça um programa aqui, quero que você faça um podcast. Para estar falando da política municipal, nacional, estadual. O convite está aberto, o espaço está aberto. Pensa com carinho, a hora que você quiser trazer convidados, bater papo, trocar ideia. O estúdio está à sua disposição. Eu até aceito a tua generosidade, né? Porque eu acho que a política ela tem que ser vivida por todos os munícipes. Todos. Entendeu? É muito importante a participação das pessoas, né? O engajamento de todos é muito importante. Por um lado, esse lado do cidadão, e também pelo lado do político, que ele tem a obrigação de manter a esperança no coração das pessoas. Que os dias melhores virão, que nós podemos mudar o jogo, entendeu? Então, mas para isso a gente tem que lutar muito. E um programa desse, de repente, ajuda a gente a chamar as pessoas para o jogo, né? Tá aberto então, o convite. Só tenho que te agradecer só. Nada, eu que te agradeço, tá? Por tudo que você fez, você faz e por tudo aquilo que você fez e faz por mim.
Tá? Só a gente sabe. Irmão, obrigado por tudo. Valeu, sempre. meu irmão. Um abraço, tudo de bom. Obrigado aí, A Gustavo. você e a família toda, né? A família toda é 1000. Nada, pô. Você faz parte dessa família. E a Valeu. você de casa, obrigado. Essa foi a 9ª edição da RG Podcast com ele, meu amigo e companheiro agora de podcast, Gustavo Bussi. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.